Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Material Designer Lite da Google e hoje nós aprenderemos a criar um rodapé com o uso do framework, tá? É uma aula super interessante porque o framework disponibiliza a criação aí de um footer, tanto um mega footer, aquele footer grande com bastante detalhe, como um mini footer, né, que é aquele comum de todos os sites ali, fininho, onde tem basicamente ali alguns links ou uma informação sobre direitos autorais e tudo mais, né? Nós vamos aprender a criar esses dois tipos de footer usando apenas o framework na aula de hoje, tá? Mas antes disso, eu peço para você que está chegando aqui no nosso canal, que se inscreva nele para você estar recebendo todo o nosso conteúdo atualizado semanalmente e também, se gostar do vídeo, curta, compartilha e principalmente comente aqui embaixo desse vídeo se gostou, se não gostou, o que nós poderíamos mudar, porque nós sempre vamos estar melhorando o conteúdo que nós estamos passando para vocês, tá? Bom, então chega de enrolação, depois da vinheta de abertura você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, vamos iniciar então criando o nosso footer pequeno, tá? O mini footer. Eu estive trabalhando com esse footer e o que eu notei de detalhe nele? Para que ele funcione da maneira que ele deve funcionar, para que ele fique bonitinho, correr na página lá no final e tudo mais, ele tem que ser filho de uma tag que possua essa classe aqui, ó, MDL Layout, __ Content, tá? Só que nós colocamos essa classe na nossa tag main, tá? E a main, como eu falei para vocês em aulas anteriores, é interessante que ela possua apenas o conteúdo da página, aquele conteúdo mais importante, descontando tudo que está ao topo e tudo que está ao rodapé. Então, nós vamos ter que fazer uma pequena mudança para que o nosso rodapé funcione de maneira legal e que nós não interfiramos na semântica do nosso site, ou seja, que o nosso footer não seja filho da main, né? Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos retirar essa classe da div main e vamos envolver a main com uma outra div, tá? E essa div vai receber, então, a classe MDL-Layout __ Content, ok? Vamos selecionar toda essa nossa main, dar um tab para poder identar ela e fechar lá embaixo a nossa div. Perfeito! Agora, logo abaixo da minha main, eu posso começar o meu footer, né? Eu posso começar agora todo o conteúdo do meu rodapé. Começando então com o rodapé mini, né? Que é aquele rodapé pequenininho. Para a criação dele, vamos colocar assim, ó, footer, beleza? Para que o framework entenda que eu quero que ele estilize essa classe como sendo um rodapé, eu vou usar a classe controladora MDL mini footer, ok? A diferença do mega footer e do mini footer, ele vai estar aqui nessa classe. Por quê? Quando eu estiver tratando do mega footer, eu vou sempre colocar MDL mega-footer. E quando eu estiver tratando do mini footer, eu sempre vou colocar MDL-mini-footer, ok? É basicamente essa diferença que vai ter entre o mega e o mini. Se eu fizer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, quando eu chegar lá embaixo da minha página, você vai perceber que já apareceu uma barra cinza grafite, né? Esse é o rodapé do meu framework, né? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir os dados nele para que ele possa funcionar, né? Para que ele possa aparecer. Bom, isso é muito simples. Perceba como que nós vamos fazer. Vamos adicionar uma div aqui dentro. E essa div, ela é interessante que eu posso mexer no alinhamento dela. Por quê? O footer, basicamente eu posso alinhar as coisas à esquerda do meu footer ou à direita. E para poder controlar isso, nós usamos uma classe controladora que é MDL mini-footer, ok? Tracinho, tracinho e a posição que eu quero. Esquerda, left, direita, right. No caso, vamos colocar a princípio como left, ok? E session. Tá, então, tudo que eu colocar dentro dessa div vai ser alinhado à esquerda do meu rodapé, tá joia? Vamos então no nosso rodapé colocar, por exemplo, um título, tá? Esse título, vamos colocar ele dentro de um H1 e vamos colocar assim, ó, por exemplo,
ponto canal, tá? Faz de conta que o título da minha página é ponto canal, ok? E vamos colocar alguns links que sejam interessantes de se colocar no rodapé, como por exemplo, vamos colocar aqui duas LIs, tá? Com links. E vamos colocar aqui, por exemplo, no primeiro link, canal no YouTube e fórum de dúvidas, né? Vamos pôr esses dois links como os links que eu acho interessante de passar para a pessoa que está acessando o meu site e desceu lá no meu rodapé, né? Bom, se eu fizer apenas isso, salvar e atualizar, perceba que o H1 é estilizado muito grande e o meu link aqui, ele não ficou legal. Ele não foi estilizado da maneira que ele deveria ser estilizado pelo meu rodapé. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma classe controladora nesse link e nem nesse meu H1. Para isso, o que nós podemos fazer? No nosso título, né, onde está aqui ponto canal, nós podemos colocar uma classe controladora que chama MDL-logo, tá? Essa MDL logo vai fazer com que esse meu ponto canal seja estilizado como uma logomarca, praticamente, do meu site, né? Eu tenho que colocar também uma classe controladora nesses meus links, que no caso do rodapé é estilizado com MDL tracinho, o tipo de rodapé que eu estou trabalhando, que aqui no caso é o mini, tracinho footer, tracinho link, tracinho list. Ou seja, essa classe ela vai estilizar a lista de links do meu rodapé, aqui no caso do mini, tá? Se eu estivesse trabalhando com o mega footer, eu trocava de MDL mini para MDL mega, tá? Feito isso, gente, salvei, atualizei, eu tenho aqui o meu logo como sendo ponto canal e os links aqui na frente. Bom, eu posso trocar esse H1, trocar ele por uma div, para que ele seja estilizado num tamanho bem menor do que o H1, né? Agora sim, tem aqui minha logo, ponto canal, como sendo o nome do meu site, por exemplo, e aqui os meus links que eu coloquei. Basicamente, tem o meu rodapé pronto, né? Lembra que eu falei que nós podemos também fazer o alinhamento dele à direita? Simples, gente, olha. Apenas eu mudando aqui de left para right. Ok? Feito isso, salvou, atualizou, ele agora é alinhado ao lado direito, né? Se eu quiser manter dois, manter um à esquerda e um à direita, eu também posso. Olha, só vou copiar e colar aqui, não vou mudar nada, tá? Vou deixar os dois iguais só para vocês verem. Olha só que bacana. Tenho ele à esquerda e tenho ele à direita. Então, você pode colocar o nome do site, alguns links interessantes do lado esquerdo e ao lado direito, por exemplo, colocar as redes sociais, sei lá, né, ou copyright, o que vocês acharem interessante. Vocês podem estar trabalhando com os dois lados do rodapé. E isso, gente, é válido tanto para o Mega Footer como para o Footer Mini, tá? Bom, terminamos o nosso Footer do tipo mini. Agora vamos trabalhar com o Mega Footer, que ele é muito mais legal de se trabalhar. Por quê? Ele tem uma função que é tão interessante, que é tão legal da gente trabalhar, que é, por exemplo, o Mega Footer normalmente ele tem várias listas com vários links. E em smartphone, imagina só essas listas, todas ali acopladas, uma embaixo da outra, dá um footer imenso, com uma baita barra de rolagem. Né? E o framework, prevendo isso, ele criou um mecanismo que, quando a gente reduz a janela ali para um celular, dependendo das configurações que nós fizermos nessa lista de link, ela vira uma lista de link drop-down, né? Onde eu clico no título ali, ele abre os links daquela determinada seção do meu site. Cliquei em fechar, ele fechou. É muito bacana e nós vamos aprender isso agora, tá? Para a gente poder trabalhar com isso, vamos deixar comentado aqui o meu mini footer, tá? E logo abaixo desses comentários, vamos iniciar aqui o nosso mega footer. Para a gente poder criar o nosso mega footer, nós vamos começar com a nossa tag footer de novo, tá? Essa tag footer vai receber a classe mdl-mega-footer, tá joia? E aqui dentro eu vou fazer outras subdivisões que são possíveis de ser feitas dentro do Mega Footer do Designer Lite da Google, que são elas, a princípio, 3 subdivisões
que eu posso fazer entre topo, meio e rodapé. Sim, eu posso criar 3 seções dentro do meu footer, uma em cima da outra. E o que é mais interessante, a de topo e a de meio, a estilização delas são basicamente iguais, mas a de rodapé, a última estilização, a última subdivisão que eu consigo fazer no meu mega footer, a estilização dela é praticamente igual à do mini footer. E vocês vão ver a utilidade dela agora, tá? Como que eu faço essas subdivisões? Bom, vamos colocar aqui uma div, tá? E essa div vai receber a classe mdl mega footer top session. Ou seja, criei a seção de topo do meu rodapé, tá? Copiei essa div e vou colar aqui embaixo e vou trocar de topo para middle, ok? Ou seja, a seção de meio do meu rodapé. E vou colocar ela aqui de novo e trocar aqui, ao invés de top, para bottom. Ou seja, eu estou subdividindo aqui o meu footer em 3 linhas. A linha do topo, a linha do meio e a linha do rodapé, tá? Bom, a princípio, eu quero criar só a minha linha do rodapé. E como que eu quero criar ela? Eu quero criá-la com as mesmas definições que eu tinha no mini footer, tá? Então eu vou apenas copiar eles ali, só que ao invés de eu alinhar ele aqui à direita, eu vou retirar esse alinhamento. Por quê? Como eu vou manter apenas esses links ali dentro do meu rodapé, não há necessidade de eu deixar ele alinhado à esquerda ou à direita, tá? Então na seção de button eu vou deixar a minha logo, que é o ponto canal, e vou deixar a minha lista de link, que agora ao invés de MDL mini footer link list, vai ter que ser MDL mega footer link list, tá? Salvei, atualizei, a hora que eu abrir meu rodapé, eu tenho ali, ó, ponto canal e os 2 links que eu tinha colocado. A princípio ela está bem parecida com o footer mini que nós tínhamos criado anteriormente. Só que agora que vai vir a diferenciação, quando eu criar essas 2 seções, que é a seção de topo e a seção middle, que é a seção que fica ao meio, tá? Na seção de topo, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma div, e essa div ela vai ter aquela função que nós falamos anteriormente, né? Que quando o viewport estiver total ou em um tablet, vai aparecer uma lista de links ali com o título e os links logo abaixo, tipo um mapa do site que é normal da gente encontrar em mega footers, tá? Só que quando ele estiver sendo executado em um dispositivo pequeno, quando o viewport estiver pequeno, ele vai aparecer um menu drop-down com o título daquela seção de links, e quando a pessoa clicar naquele título, abre em drop-down ali os links para ela poder acessar a página, tá? Como que nós fazemos o framework entender que eu quero fazer isso? Simples. Nós adicionamos uma classe controladora que se chama mdl-mega-footer, drop, down, session. Ou seja, estamos criando uma seção em drop-down para que o framework possa entender que através dessa classe ele vai controlar tudo que estiver aqui dentro a partir de um drop-down em celulares, né? Tá, criei aqui o meu drop-down. O que eu vou ter que fazer a princípio? Colocar o título da minha seção de link, que também vai servir de disparador em dispositivos pequenos, né? E o que nós podemos fazer como título de seção? Vamos colocar aqui, por exemplo, cursos, né? Como título dessa minha primeira seção, e como lista de link, vamos colocar, por exemplo, 4 cursos que nós temos aqui no nosso canal, tá? Só para a gente poder criar essa lista de links aqui. Da mesma forma que nós criamos no nosso mini footer, no mega footer nós também temos que colocar algumas classes controladoras para que esse meu sisteminha aqui funcione, né? Por exemplo, esse nosso H1, ele vai ter que receber uma classe que se chama mdl-mega-footer heading. Ou seja, é uma classe controladora do rodapé para o título da minha seção de links, né?
E a minha seção de links, lembra a classe que ela tem que receber? MDL, tracinho, mega, tracinho, footer, tracinho, tracinho, link, tracinho, list, tá? Perceba o seguinte, é a mesma classe que nós colocamos aqui embaixo, ó. Nessa UL, MDL, mega, footer, link, list, aqui embaixo a mesma coisa. Só que a exibição dela na tela é diferente, né? Quando nós colocamos na seção de topo ou na seção middle, ele vai aparecer um link embaixo do outro. E quando nós colocamos na última seção do meu rodapé, que é aquela seção button, ele vai aparecer um link do lado do outro, tá? Então, essa é uma das diferenças que nós encontramos nessas 3 seções que nós podemos criar dentro do nosso rodapé, tá? Bom, vamos criar outros grupos de links, né? Então, vou copiar aqui essa minha div e vou colar ela aqui abaixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, empresa, tá? E eu vou fazer algumas alterações aqui no link e vou adicionar mais 4 desses aqui, tá? No de vocês podem montar da maneira como vocês quiserem. Eu não vou ficar digitando aqui todos durante a aula, senão torna-se uma aula muito comprida e sem conteúdo, né? Pause o vídeo agora e crie aí 4 seções dessa, igual criamos aqui em cima, tá? Bom, criamos aqui então um exemplo, né? Aqui com o nosso primeiro grupo de link contendo aqui os cursos, o segundo alguns projetos, o terceiro falando um pouco da nossa empresa e o último um Fale Conosco, tá? Tudo isso só para ilustrar. Então, salvei, atualizei a minha página, tenho ali a minha primeira barra de links, né? Que compreende aí o meu footer, tá? Até se eu quiser eu posso adicionar mais uma para que ela possa cumprir aqui a minha outra lateral, né? Mas aqui no caso vamos deixar assim mesmo, até para a gente não estender muito a aula, tá? Criado aqui então a minha seção de topo, eu posso criar a seção do meio, né? A princípio, gente, basicamente ela vai ser a mesma coisa, né? A mesma lista de link. O que eu posso fazer? Copiar e colar aqui só para questões ilustrativas, né? Aí vocês vão ver que o meu Mega Footer pode ter aí 2 grupos de link, possuindo links aí na vertical, e um grupo de link possuindo links aí na horizontal, né? Então eu posso criar praticamente um mapa do meu site inteiro com praticamente 10 grupos de link que eles vão ficar bem alinhados na página e é uma coisa muito interessante de se fazer em nossos sites, tá? Aqui, como nós estamos aprendendo, eu não vou usar uma dessas seções que eu criei. No caso, eu não vou usar a seção do meio, tá? Por quê? Porque senão fica muito extensa a aula, fica muito grande e não fica legal da gente trabalhar. Então, vamos deixar a nossa seção de topo e a seção de rodapé. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente chegar na visualização de smartphone, o nosso link ele tinha que aparecer de forma drop-down? Só que não está acontecendo isso. Olha só, perceba como ficou comprido aqui o meu rodapé. E ele não é legal da gente trabalhar com ele assim. Pensa bem na versão que nós olhamos agora há pouco, com 10 grupos de links, por exemplo, e os 10 grupos aqui todos abertos. Não é interessante, né? Como nós fazemos para alterar isso? Nós colocamos ali que a nossa seção é uma seção de drop-down. Só que ela ainda não está funcionando em drop-down. Por quê? Para que ela funcione como uma seção de drop-down, logo aqui no começo, em cima do meu H1 e logo abaixo aí da abertura da minha div que possui, né, a classe controladora drop-down session, nós vamos ter que incluir um input nela, tá? E o tipo desse input, ele é um input do tipo checkbox. E para que o framework consiga controlar esse input, para controlar o título nas versões de celulares, nós temos que adicionar uma classe nele. E essa classe é MDL tracinho mega tracinho footer tracinho heading tracinho checkbox, ok? Então, ao adicionar essa classe, nós fazemos com que o framework entenda que esse input ele só foi colocado ali para poder controlar esse meu título aqui embaixo, né? E como característica desse checkbox, nós vamos deixar ele clicado, né? Ele com checked, ok? Perfeito. Inserir esse meu input, eu posso copiar ele e colar em todos os outros grupos de link, tá? Sendo assim, todos vão possuir esse input com
type checkbox e com a classe MDL mega footer tracinho tracinho heading tracinho shakebox, ok? Salvei agora, atualizei a minha aplicação. Em viewports grandes, a princípio não aparece nada, mas quando eu reduzo para a largura aí do smartphone, olha que bacana o meu rodapé. Aparece ali o título com uma setinha aqui embaixo, que quando eu clico nela, abre-se o drop-down com os links daquela minha seção, tá? Então fica de uma maneira bem mais fácil para o nosso usuário ver o nosso mega footer dentro de um celular, porque ele fica todo comprimido, né? Ele fica todo guardado dentro desses drop-downs, ok? Bom, gente, então o que eu tinha para passar para vocês em relação ao rodapé era isso. Espero que vocês tenham gostado. O importante da gente lembrar aqui, o meu mega footer pode ter 3 seções, né? 3 linhas, uma linha de topo, uma linha de meio e uma linha de rodapé. Lembrando que essa linha do button, os links são na horizontal e as demais linhas são verticais, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Deixo aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!